Alguma vez você já ouviu falar na Bíblia dos 70 anciões? Também conhecida como Bíblia Septuaginta, a Bíblia Septuaginta é uma das versões bíblicas mais antigas. A sua composição começou no século III a.C. Até o século I, ela já era uma Bíblia muito popular pelos judeus de língua grega. Curiosamente, ela é a versão grega do Antigo Testamento, a versão grega da Torá e do Tanar. A Septuaginta é a primeira Bíblia numa versão grega das escrituras hebraicas e aramaicas do Antigo Testamento. E nesse vídeo eu trago informações exclusivas a respeito desta Bíblia muito misteriosa e curiosa. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. Dito isto, fiquem com mais um vídeo do canal. A Septuaginta, às vezes referida como o Antigo Testamento em grego ou Antigo Testamento grego, também conhecida como a tradução dos 70 anciões judeus. Ela é uma escritura sagrada na língua grega, traduzida diretamente do hebraico e do aramaico do Antigo Testamento. Ela em grego é chamada de Re Metafrasis Tom Hebdomek Konta. Ela também é abreviada com a sigla LXX, a mais antiga tradução grega existente da Bíblia hebraico-aramaica do Antigo Testamento hebraico-aramaico. O título grego completo deriva da história registrada na carta de Aristeu a Filocrates, de que as leis dos judeus foram traduzidas para a língua grega a pedido de Ptolomeu II Filadelfo em 285 a 243 a.C., por 72 tradutores israelitas, judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Essa tradução, ela foi um prato cheio para aqueles que eram conversos ao judaísmo, chamados de prosélitos, os conversos ao judaísmo, que conheciam o Deus Todo-Poderoso e eram conversos ao judaísmo e até mesmo aos cristãos primitivos de língua grega, isto é, os cristãos de Alexandria e cristãos ali de origem grega de modo geral, para conhecerem o Antigo Testamento. Os estudiosos bíblicos concordam que os primeiros 5 livros da Bíblia hebraico-aramaica foram traduzidos do hebraico bíblico e do aramaico bíblico para o grego koiné por judeus que viviam no reino ptolomaico, centrado na grande comunidade de Alexandria, no Egito, provavelmente no início ou em meados do século III a.C. Os livros restantes do Antigo Testamento, eles foram provavelmente traduzidos também no século II a.C. Alguns targums, traduzindo ou parafraseando a Bíblia para o aramaico antigo, também foram feitos durante o período do Segundo Templo. Nós sabemos, graças à história, que poucas pessoas sabiam falar e ainda menos sabiam ler na língua judaica, isto é, no fenício, chamado atualmente de hebraico, durante o período do Segundo Templo. Eles não sabiam tanto, eles não conheciam tanto a respeito da língua porque se tornou uma língua morta por conta dos vários reinos, dos vários impérios sucessivos que colocaram a língua aramaica como a língua principal, como o reino ou o Império Assírio, logo após nós temos o Império Babilônico e após o Império Persa. O aramaico, desde a época do Império Persa, que colocou-a como língua franca de todas as regiões, a língua franca do Oriente Médio, por assim dizer, sendo o aramaico, nós sabemos que depois disso, com a chegada de Alexandre o Grande, a língua grega também foi muito falada, por conta do helenismo, e então muitas populações começaram a falar a língua grega, apesar de nem tantas terem falado a língua grega, mas a sua presença também era muito forte. Basicamente, a língua do povão, por assim dizer, a língua dos sírios, dos judeus e de vários outros grupos era sim o aramaico, continuava sendo a língua aramaica. No período do Segundo Templo, o grego, o koiné e o aramaico eram as línguas mais faladas naquela época entre a comunidade judaica. A Septuaginta, portanto, satisfazia uma necessidade na comunidade judaica de fala helenística, isto é, de fala grega, principalmente os cristãos de Alexandria, que conheciam mais a língua grega.
A respeito da etimologia do termo Septuaginta, Septuaginta é derivado da frase latina Vetus Testamentum ex versione Septuaginta interpretum, que possui o significado de o Antigo Testamento da versão dos 70 tradutores. Esta frase, por sua vez, foi derivada do grego antigo, que é re metaphrasiston head domekonta, que também significa literalmente a tradução dos 70. Foi somente na época de Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., que a tradução grega das escrituras judaicas foi chamada pelo termo latino Septuaginta. Falando a respeito de sua composição, existe uma lenda judaica que vai dizer o seguinte: segundo a tradição, uma tradição também, Ptolomeu II, Filadelfo, o faraó grego do Egito Ptolomaico, enviou 72 tradutores israelitas, judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel de Jerusalém, para Alexandria, para traduzir o Tanar do hebraico bíblico e do aramaico bíblico para o grego koiné, para inclusão em sua biblioteca antiga. Alguns consideram esta narrativa como sendo pseudo-epigráfica, esta carta de Aristeu a seu irmão Filocrates. Porém, ela é repetida por vários outros, como por exemplo, Filo de Alexandria, pelo próprio Joséfo em Antiguidades dos Judeus e por fontes posteriores, incluindo Agostinho de Hipona. Ou seja, nós temos bastante força para acreditar que essa afirmação, essa narrativa é verdadeira. Nós também encontramos o Tratado de Megilar no Talmud babilônico. O rei Ptolomeu reuniu certa vez 72 anciões. Eles os colocou em 72 câmaras, para uma delas em uma separada, sem revelar a eles o porquê eles foram convocados. Ele entrou no quarto de cada um e disse: escreva para mim a Torá de Moisés, ou a Torá de Moshe em hebraico, seu mestre, seu professor. Deus colocou no coração de cada um a tradução idêntica a todos os outros. Isso está escrito no Tratado de Megilá, do Talmud babilônico. Existe uma certa resistência quanto a Filo de Alexandria e outros autores terem escrito e falado a respeito disso, porque, segundo esta tradição, havia sido selecionados 6 estudiosos, eruditos, sábios, de cada uma das 12 tribos de Israel. E é necessário para alguns ter cautela aqui quanto à exatidão desta declaração de Filo de Alexandria, pois ela implica que as 12 tribos já existiam, ou melhor, ainda existiam nesta época, pois nós devemos lembrar que as tribos tiveram um certo desaparecimento das escrituras sagradas, principalmente nesta época. Nós sabemos por conta da força do Império Assírio, que basicamente dispersou essas tribos. Mas o Novo Testamento dá embasamento para essa afirmação de todos esses autores, visto que tais pessoas de outras tribos ainda estavam vivos e são mencionados no Novo Testamento. Um bom exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que era da tribo de Benjamim. As tribos, na verdade, elas não desapareceram, na verdade, elas foram assimiladas geneticamente, assimiladas etnicamente pelos assírios, pelos persas, pelos babilônios e também por outros grupos de origem indo-ariana ou ariana, naquela região ali, daquela parte da Ásia, por assim dizer. De acordo com a tradição rabínica posterior, lembrando que é posterior a essa época, ela basicamente considerou a tradução grega como uma distorção do texto sagrado e inadequada para o uso na sinagoga. Lembrando que isso aqui é posterior, tá bom, gente? É posterior, não é da época do 1º século, a época de Cristo, ou anterior ao 1º século, onde os judeus de fala grega falavam e liam as escrituras em grego. De acordo com o fragmento terceiro de Aristóbulo de Alexandria, partes da lei foram traduzidas do hebraico e do aramaico para o grego muito antes da Septuaginta, a famosa versão conhecida da Septuaginta. Ele afirmou que Platão e Pitágoras conheciam a lei judaica e tomaram emprestado dela algumas partes para seus pensamentos. Mas agora falando a respeito da linguagem da Septuaginta. A Septuaginta, ela é escrita em grego koiné. Algumas seções contêm semitismos, é muito importante nós notarmos alguns semitismos ali no grego, que são expressões idiomáticas e frases baseadas em línguas semíticas como o aramaico antigo e o hebraico antigo.
Outros livros, como Daniel e Provérbios, têm uma influência grega mais forte. A Septuaginta também pode esclarecer a pronúncia do hebraico pré-massorético. Muitos nomes próprios são escritos com vogais gregas na tradução, mas os textos hebraicos contemporâneos não tinham pontuação vocálica. No entanto, é improvável que todos os sons hebraicos bíblicos tivessem equivalentes gregos precisos. Sobre as diferenças canônicas, a Septuaginta não consiste em um único corpus unificado. Em vez disso, é uma coleção de traduções antigas do Tanar, juntamente com outros textos judaicos que atualmente não são considerados pela nossa canonicidade como textos bíblicos, mas na antiguidade, pelos judeus de fala grega, eram considerados, e por outros cristãos nos dias atuais, são considerados canônicos até os dias de hoje, como nós podemos ver os cristãos de língua copta, de língua copta ali do próprio Egito. O copta é uma língua, é a última versão da língua egípcia antiga com muitas misturas ali do grego, e eles acreditam nesses livros que foram retirados da Bíblia Septuaginta. Os cristãos etíopes também consideram, e assim como os católicos também têm os mesmos livros que a Septuaginta possuía. Não todos exatamente, mas tem muitos deles. A chamada Bíblia hebraica, que eu gosto de chamar carinhosamente de hebraica aramaica, também chamada de Tanar, tem 3 partes principais, que são a Torá, que é a lei basicamente, os Nevim, que são os profetas, lembrando que Nav em hebraico é profeta, e também nós temos os Ketuvim. Os Ketuvim são os escritos. A Septuaginta tem 4: a lei, história, poesia e profetas. Os livros que não contêm no cânon atual foram inseridos em locais apropriados. Cópias existentes da Septuaginta, que datam do século IV d.C., contêm livros e adições não presentes na Bíblia hebraica conforme estabelecido no canone judaico. Mas isso aqui é muito relativo, visto que o próprio cânon judaico na época de Cristo Jesus e anterior à época de Jesus era bem diversificado, por assim dizer, como o cânon dos essênios, o cânon dos fariseus, o cânon dos saduceus e também o cânon dos zelotes. Sem falar também no cânon dos samaritanos. Nós não podemos esquecer dos samaritanos, que também são israelitas. Por conta disso é muito relativo, mas vamos falar a respeito dos livros que estão presentes aí no texto da Bíblia Septuaginta, os livros que os canons atuais, muitos deles não possuem, principalmente o nosso cânon, o cânon protestante, o cânon protestante da maioria dos cristãos protestantes. A oração de Manassés, nós temos Tobias, Judite, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Macabeus, Salmo 151, Sabedoria ou Sabedoria de Salomão, nós temos Sira ou Eclesiástico, Baruque, a Carta de Jeremias, Daniel com muitas adições, Salmos de Salomão. Os outros livros basicamente são os que estão em todos os canons, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Lei, a História, Josué, Juízes, Ruth, Reis, Samuel, 1º e 2º Samuel, Reis, e também nós temos o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, nós temos Esther, Judite, como já dito, os livros dos Macabeus, Odes, nós temos Salmos, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, nós também temos Ben-Sira, nós temos Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e é isso basicamente. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito da Bíblia Septuaginta, e escrevam aqui se vocês têm curiosidades a respeito da língua grega, que é uma língua muito, mas muito interessante. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.